Então, boa noite a todos, oficialmente, né? Hoje nós estamos em mais uma das sessões do nosso seminário de formação permanente e nós havíamos dividido, os que frequentam regularmente já sabem, com algumas intervenções sobre o tema do 23º encontro, algumas outras intervenções sobre a pandemia e outras sobre os sonhos, que é visando o Congresso de Buenos Aires. Ainda que o Congresso tenha sido suspenso, nós não vamos suspender as sessões que teremos sobre os sonhos, porque, independente de Congresso ou não, é um tema clínico do nosso interesse, do interesse de todos nós. E então nós temos hoje o prazer de receber Margarida Assad, nossa colega da Seção Nordeste, que vai nos falar sobre sonho, um tratamento à fantasia, um despertar para o sintoma com H, conforme vocês receberam no cartaz, né? Então, Margarida, a palavra é sua. Muito obrigada, Analícia. Boa noite a todos. Eu queria iniciar agradecendo a Sônia Vicente, a Analícia Calmon, por esse simpático convite, né? Eu fiquei muito contente de poder estar aqui junto de vocês e tratar desse tema que, como a Analícia disse, dos sonhos, né? Estávamos todos nos preparando para esse congresso, mas esse real da pandemia nos impediu, né, de estarmos juntos no Congresso. Mas me parece muito importante que esse tema seja continuado, porque os sonhos continuam a nos desafiar, continuam a ser exatamente a via régia para o inconsciente, como dizia Freud, e a via régia, como eu estou tentando propor aqui, para o sintoma com TH também. Então, é sempre um apelo à decifração, é sempre um apelo à interpretação, e ele é aquilo que mais nos desafia, mais acompanha os tratamentos que a gente desenvolve. Então, me parece fundamental abordarmos nesse momento os sonhos, mesmo com o nosso congresso, que eu estou chamando inexistente. Então, eu preparei aqui alguma coisa que eu queria trazer para vocês. Eu parti de um seminário 6 do Lacan, o desejo e a sua interpretação. Isso porque, desde que eu comecei a mexer com esse seminário, sempre me instigou muito o percurso do Lacan nesse seminário. Quer dizer, o interesse dele não só sobre os sonhos, né, porque ele se detém ali exatamente sobre dois sonhos, aquele sonho do pai morto, né, e vivo, e o sonho da tossezinha da paciente de Elachar, do paciente de Elachar. Então, ele se detém muito sobre os sonhos ali, e, na verdade, o propósito, que era trabalhar sobre o desejo, acabou sendo uma investigação detalhada, minuciosa sobre as fantasias. Então, isso sempre me chamou muita atenção, e quando me propuseram esse tema dos sonhos, imediatamente eu pensei nesse seminário. E outra coisa que eu achei curiosa é que eu, procurando nos verbetes, né, que a gente tem sobre os sonhos, me deparei com aquele que estava me interessando, que era esse do pai morto, e vejo ali, depois que eu leio, que a tradução tinha sido minha, e eu estranhei quando vi meu nome ali, eu disse, eu não me lembrava absolutamente nada daquele texto, nada. É o infamiliar. Não é ele não sabia. Ah, sim, era o familiar meu. Tá. Uma interpretação boa. Era assim, era incrível como aquilo não me fez. Eu disse, como? Fui eu que traduzi algo que eu não identificava de jeito nenhum, mas certamente isso me marcou quando eu traduzi, a ponto de ser exatamente aquilo que me provocou a retomar agora para escrever sobre os sonhos, né? Isso foi muito curioso para mim. Então, nós já temos, assim, há 2 anos que a gente vem trabalhando, né, sobre esse tema dos sonhos, exaustivamente, com muitos textos muito interessantes sendo publicados, e
estamos nós outra vez, como disse Marilene Bruce, 120 anos depois, o que há de novo nos sonhos? Não é? 1900 é o ano que Freud publica a interpretação dos sonhos, 2 volumes enormes que ele se dedica a investigar os sonhos. E ali naquele texto, né, no capítulo, o famoso capítulo 7º da interpretação dos sonhos, ele vai construir o aparelho psíquico com o pré-consciente, o consciente e o inconsciente, e numa intenção tinha Freud de explicar o que era a imagem que aparece real nos sonhos. Como é que essa imagem pode ser produzida com tanta vivacidade como uma imagem real, e Freud faz toda uma construção do aparelho psíquico para chegar aí. Não só para explicar a imagem, mas também para todas as particularidades que a gente observa no aparelho psíquico. E ele parte de uma afirmação que é muito conhecida de todos nós para dizer o que é o sonho. Ele diz que é a representação da realização de um desejo. Eu lembro, ele não diz é a realização de um desejo, que seria algo impossível, e Freud já tem, desde sempre, ele sabe que isso é impossível, isso é que é genial em Freud, mas ele diz que o sonho representa a realização desse desejo. E Freud também diz que, apesar do desejo não poder ser satisfeito só pela representação, ele diz, mas ele se articula à pulsão, e para Freud a pulsão sempre se satisfaz. Então, há algo que se satisfaz no sonho. Há algo que o sonho alcança uma satisfação, de alguma forma, paradoxal. Eu começo a partir do próprio desejo, né, que é a ideia que Freud traz da representação da realização do desejo. E eu acho que tratar do desejo dos sonhos é uma forma de tratar também do sintoma aí com TO. O meu ponto de partida está no que ele traz ali sobre o que ele chama uma fantasia de sonho. Essa expressão fantasia de sonho, eu acho uma marca importante para a gente poder avançar na estrutura da fantasia mesmo, que é o que Lacan vai chegar ao fim e falar da fantasia fundamental. Mas quando ele traz o sonho do pai morto, que é um sonho que Freud trabalhou, por 2 vezes ele cita esse sonho, né, naquelas formulações sobre os 2 princípios do funcionamento psíquico, e na própria interpretação dos sonhos, ele retoma esse sonho. E ali eu vou dizer como Freud traz esse sonho, mas o que Lacan destaca é que há uma fantasia de sonho. E eu queria que vocês me ajudassem aí a tentar entender o que seria uma fantasia de sonho. O relato de Freud é o seguinte, do sonho do seu paciente. Um homem que outrora cuidara do pai durante longa e penosa doença mortal, contou-me que nos meses seguintes à morte daquele, havia repetidamente sonhado que o pai estava novamente vivo e que lhe falava de uma maneira costumeira. Mas ele achava excessivamente penoso que o pai houvesse realmente morrido apenas sem sabê-lo. Esse sonho que Freud denomina de absurdo, né? Freud tem essa característica, ele, tanto no Witz como nos sonhos, ele vai classificando os sonhos. E a classificação que ele dá a esse sonho é um sonho de absurdo. Qual é o absurdo desse sonho? É muito comum sonharmos com pessoas que já morreram. Isso não é nada de novo. O que Freud destaca nesse sonho e que Lacan retoma também com uma originalidade muito grande é que não se trata de sonhar com alguém que já morreu, mas alguém que já morreu e aparece como vivo sem saber que estava morto. E Freud dá uma interpretação edipiana, né? Ele vai dizer que o filho, na verdade, havia sofrido muito com a morte desse pai e que, de certa forma, ele traz esse pai vivo como uma maneira de recuperar ou aquilo que ele desejou durante a doença dele, que o pai morresse.
Então, Freud faz um desejo de morte aí em relação ao pai, mas numa interpretação bastante edipiana. Mas o próprio Freud diz, para entender esse sonho, temos que acrescentar que é de acordo com o anseio, com o desejo do filho. E é esse de acordo ou conforme o seu anseio que o Lacan destaca. Para Lacan, ele dá uma outra interpretação a esse anseio. Ele diz, não se trata de um amor ao pai, mas de uma fantasia de sonho. Isso é, o sujeito, quando se depara com esse objeto, a morte, a castração, ele assume essa dor, como ele diz o pai, de uma forma penosa, o filho fala, o filho assume a dor do outro, lançando para ele o que ele mesmo não sabe. Manter-se na sua própria ignorância sobre a dor de existir do sujeito. Lacan nos lembra Édipo, né? Quando Édipo se refere ao melhor não ter nascido. O desejo de morte assume aqui todo o seu sentido. É o desejo de não acordar para a função paterna. Vemos que, na interpretação de Lacan, o desejo do sonho é um desejo de dormir. Mas o que ele quer destacar nesse momento é que o sonho não é possível sem essa referência ao que é vivido. Na verdade, eu queria destacar isso, quer dizer, o Lacan vai interpretar esse sonho não como algo vivido entre o filho e o pai, mas algo inédito que surge nesse momento, que ele chama essa fantasia de sonho. Não se trata do filho ter passado momentos de sofrimento com o pai, de ter visto o pai sofrer, da morte do pai, mas ele diz, o que acontece nesse sonho, de aparecê-lo vivo, sem saber, é algo inédito. Mas algo surge nesse inédito no sentido do absurdo, e que o Lacan diz que tem o alcance de uma significação totalmente original no plano manifesto. Isso é Lacan que diz. Lacan ainda distingue esse efeito de subtração do recalque. Ele vai chamar que houve uma elisão, e não um recalque. Eu acho que isso é muito, pelo menos me parece importante, para se entender o último Lacan, quando ele vai trazer algo desse furo, desse trauma da letra e o corpo, né? Ele diz, há uma elisão, que ocorre uma elisão nesse sonho, não um recalque. Como Freud supõe que a censura suspendendo o recalque produz o sonho. Mas Lacan vai dizer, não é isso que se trata nesse sonho. Ele diz que essa elisão produz um efeito de significado que forma uma figura verborum, diz Lacan, uma figura de palavra. Olhem só, seminário 6 ainda. Essa estrutura é da fantasia. Entretanto, Lacan nos diz que é diferente da fantasia de vigília, pois é uma fantasia de sonho. Então, uma fantasia que surge nesse momento em que algo do objeto se presentificou no sonho, que a gente sabe que exatamente a fantasia é algo que acontece no momento em que o objeto se presentifica, e a fantasia é construída para se defender dessa experiência com o objeto, e o sujeito se apaga na fantasia, né? Lacan sempre traz isso, quando a fórmula da fantasia é S barrado pulsão de A, há um apagamento do sujeito ali. Então, o que seria essa característica que acontece quando algo dessa experiência da dor de existir, melhor não ter nascido, diz Édipo, quando essa dor de existir se presentificou através do sonho para esse filho, fazendo com que ele coloque o pai vivo penosamente sem saber que estava morto. A gente pode tentar aí ver, inclusive, a diferença entre o pai em Édipo e o pai em Hamlet, que é uma parte grande desse seminário 6 também. Lacan se dedica a Hamlet, e me parece que também tem tudo a ver, que é um pai diferente do pai morto
de Édipo. É um pai que sabia o que tinha acontecido com ele, que transmite ao filho aquele saber, em forma de um fantasma. Né? O pai aparece para Hamlet e lhe diz que ele foi assassinado pelo ouvido, pelo veneno colocado no seu ouvido. Mas, de certa forma, ele também está envenenando o filho pelo ouvido, né? Trazendo isso que é da traição que ele experimentou. Então, essa peça de Shakespeare traz também um outro pai, que me parece esse pai, que, de certa forma, é esse pai que sabe, através do saber do filho, uma transmissão de saber do filho para o pai aí. A questão que me parece que Lacan tenta, o seminário todo, chegar é que saber seria esse, que a fantasia de sonho carregaria. De que saber sobre esse melhor não ter nascido? Qual a função dessa fantasia que surgiu para o filho na forma desse vivo sem saber que estava morto? Trata-se da fantasia que possibilita demonstrar a presença do objeto no sonho. Eu acho que isso também me chamou muita atenção. O que acontece quando o objeto aparece no sonho. Nesse caso, o objeto que Lacan diz que sustenta o desejo. Aquele que é a causa do surgimento do significante, o furo que condena o falacer, a metonímia do desejo. Ele até brinca, né? Chegar a saber o que o avarento perdeu quando roubam o seu cofrinho, nos ajudaria muito a entender que objeto é esse. O que é que o avarento perde quando lhe roubam o seu cofrinho? Que estatuto é esse desse objeto? Esse objeto foi elidido, diz Lacan, não recalcado, o que dá à fantasia do sonho um efeito diferente. A fantasia produz algo, como eu já disse, inédito e é capaz de criar uma imagem que revela a necessidade da fantasia de sentido, certamente aí mítica, esse sentido como mito, né? Uma borda, isso foi uma imagem que me veio, como se essa fantasia do sonho formasse uma borda feita de sombra. É assim que podemos entender a fantasia do sonho. Com essa imagem do pai aparecer vivo sem saber que estava morto, o sonhador cria essa borda espessa frente ao furo da dor de existir. Toma a dor do pai para si, mas ele está vivo. Isso aqui que é interessante, né? De certa forma, um luto foi feito aí. Um luto com a castração foi experimentado nesse sonho. Ele está vivo, o desejo está nele. Nesse ponto, caberia trazer o que Lacan chamou de ponto de pânico do sujeito. Ele nomeou esse momento de um ponto de pânico do sujeito. Um ponto experimentado quando ele é confrontado com o objeto e que ele se apaga frente ao objeto. Esse momento surge a imagem como um indício do real, ponto de pânico ou, como Freud chama, umbigo do sonho. A fantasia de sonho surge como uma forma de defesa frente a esse apagamento, frente a esse pânico experimentado pelo sujeito. Eu cito aqui um trecho do Miller, quando ele faz a apresentação desse seminário. Ele diz, em outras palavras, a interpretação última aponta a fantasia, aponta a presença irredutível da imagem, diz Miller. Podemos dizer que essa função de resto é justamente o indício de real com o qual essa imagem é afetada. Isso é Miller na apresentação desse seminário. Freud parece não ter vacilado quando ele fala do anseio, mas que não seria somente o anseio de um desejo edípico, mas apontando o real do ser, que Lacan mais tarde retomará como A1.
no seminário 19. Lacan nos diz ali que o mito do pai tem uma função uniana. Uma função uniana. Uma outra versão para esse furo, me parece. Assim como mulher também, naquele texto do Stroman, que ele apresenta para o Congresso, né, inexistente, e ele vai nos levar a uma outra maneira de tratar essa causa última para o desejo. No ultimíssimo ensino de Lacan, diz Miller ali, se encontra o que seria imaginarizar o real. Imaginarizar o real. Uma vez que o simbólico se encontra inadequado a essa função. Vamos ver o que seria possível de imaginarizar o real. Eu vou procurar, para exemplificar um pouco, né, dar um pouco de corpo clínico a isso, eu vou me valer do depoimento de passe, do testemunho de passe, de um colega do Chile, Alejandro Reynoso, que esteve, inclusive, no Rio ano passado, tratando dos sonhos, exatamente, uma preparação para esse congresso que, infelizmente, não houve. Alejandro nos fala do seu sintoma, de ser bastante sério e sempre oferecendo os ouvidos à escuta do outro. Nesse depoimento, ele relata uma cena de sua infância, onde ele, chegando em casa, ainda muito criança, ele grita que está com fome. E o avô, que era uma figura italiana muito sério, né, lhe diz com uma voz muito severa, ele não sabe o que é ter fome. Essa cena tornou-se paradigmática do seu romance familiar. E ele traz um sonho que ele relata na segunda análise dele, para exemplificar como o sonho pode servir de um tratamento à fantasia. Esse sonho, que é bastante interessante para entendermos isso, é o seguinte. Ele diz que estava num restaurante chinês, saboreando um arroz que estava muito bom, e o comia com muito gosto. Era um arroz à la cantonesa, il riso alla cantonese, em italiano. O analista, que é italiano, antes que ele concluísse o relato do sonho, recorta o equívoco. Il riso alla cantonese. O riso alla Lacan. Nesse momento, ele explode de rir, uma risada aberta que envolve todo o corpo, e o analista também ri. Com essa frase, esse riso à la Lacan, que a gente sabe que Lacan fala que a fantasia tem uma estrutura de frase, né? Essa frase, riso à la Lacan, produz um efeito sobre o seu sintoma. Ele explode de rir, produzindo um acontecimento de corpo. Algo se processou a partir do relato dessa análise. E ele acrescenta isso, Alejandro, acrescentando sobre esse sonho. Uma escritura poética da interpretação que tocou as tripas. Algo novo que começa a ter um efeito de ligeireza e soltura do corpo. Isso habilitou também uma porta aberta ao cômico que dissolveria parte da vivência séria da existência. Isso teve um efeito, né, de soltar o corpo dele, que era um corpo rígido e sério, e abre uma porta para o cômico. O interessante é que essa cena, relatada por Alejandro, e a interpretação que ele recebe do analista, porque sem essa interpretação esse sonho se perderia, daí a importância do analista, né? Então, essa fantasia que sustentava esse desejo de seriedade e com o qual ele se defendia da satisfação pulsional. No momento em que o sujeito foi apagado pela presença desse objeto, no caso, a comida no lugar da fome, algo se dissipou pelo efeito da letra, o riso à la cantonesa.
O interessante nesse sonho é que ele retoma esse sonho na última sessão de análise dele. Eu perguntar. Hein? Não. Ah, isso eu vou relato do Alejandro. Alguns poucos anos depois, na minha ultimíssima sessão, eu trago um sonho com a marca da determinação e que vem a insistir de um outro modo no sonho sobre o riso, apontando o passe. Estava frente a uma grande mesa, com muita gente, e no momento de testemunhar sobre um pedaço de minha análise que se referia a um sonho acontecido alguns anos antes. Repetia, então, o sonho do restaurante chinês e a interpretação Witz do analista, o riso Alalacan. Queria testemunhar sobre o efeito do riso e a ligeireza no corpo. Essa palavra ligeireza, eu não estou encontrando uma tradução melhor em espanhol, quem puder aí me... Essa ligeireza no corpo pela inscrição de um gozo de vida nele. Até aqui... Não seria leveza? Pois é, mas ele fala ligeireza e leveza, então me parece... As duas coisas. Ah, tá. Deve ter uma redundância. Rapidez, o corpo mais solto, mais ágil, agilidade. Ah, tá. Soltura, né? Sim. Uma soltura do corpo. Tá ok. Então, ele diz, quero testemunhar sobre o efeito do riso na soltura no corpo pela inscrição de um gozo de vida nele. Até aqui, ele diz, é o sonho. E ele conta ao analista e diz em seguida, é hora, não há um passo atrás. O analista repete 3 vezes, não há um passo atrás. Isso é você. A letra do riso insistia em se fazer presente. Ainda não esgotara sua potência em busca de uma nova satisfação. Alejandro, no prolongamento do sonho, fala em testemunhar sobre o gozo da vida. Eu encontrei essa expressão gozo da vida em sutilezas analíticas, interessante, num capítulo do Miller, onde ele se refere a esse estatuto do gozo da vida. E ele diz, é um gozo que se fragmenta em zonas erógenas. Inscrever um gozo de vida no corpo, que estava até então destinado à ficção da fantasia de seriedade, que fazia do olhar e do falar um dever de servir ao outro. Vemos, entretanto, que a análise não se concluiu inteiramente nesse sonho. Foi preciso que esse gozo da vida encontrasse uma forma de se livrar do sentido da fantasia que ainda imputava a ele. Foi mais uma vez um sonho que veio em auxílio da pulsão, que insistia em se satisfazer, principalmente quando se tem um analista. Então, esse sonho, que foi de umas últimas sessões, aparece um novo sonho. Não mais como riso Alalacan. Há algo novo que aparece nesse outro sonho. Ele diz, a demanda do passe e a escola advém imediatamente depois do último sonho. Ele estava num lugar, novamente, com outras pessoas. Era um momento muito importante. Diante de mim, sobre uma mesa, havia um livro que se assemelhava às obras do poeta Constantino Cavafis, que tenho em casa. Sobre a capa do livro, havia inscrito várias frases dispersas que iniciavam com a palavra laudo, com L maiúsculo, em latim. Somente alcançava a ler essa palavra no início de cada frase e não vi o resto. Eram frases que estavam situadas em forma assimétrica e em diversos pontos da capa do livro e tinham diversas tipografias, no tamanho, nos caracteres, nos negritos. Ao centro da capa do livro estava uma palavra em francês, ouir. Imediatamente ele lê oui, que é sim.
Não recordava exatamente que ouir, em francês, podia ser escutar. Assim foi ao dicionário e encontra ouir. Mas, finalmente, ele lê ruir, em espanhol, que quer dizer fugir. Né? Écolo, ele diz. Né? A gente vê, esse é o sonho, que aparece essa palavra no centro da capa do livro, e é interessante que aparece em várias línguas. Né? Ele escuta em francês, escuta em espanhol, escuta o sim também, tanto o escutar como o dizer sim, e até em latim, quando aparece laudo, né? Escrito em latim. Então, há uma certa relação com a história dele, de várias línguas, inclusive, com esse avô. Né? Mas isso fica para quem depois quiser se interessar mais sobre esse testemunho de Alejandro. E ele diz, é a poética que permite a Lacan situar o lugar e a função... Ele não, Lohan. Isso eu estou trazendo de Lohan naquele livro A Biopolítica, né? O avesso da biopolítica. E Lohan diz, é a poética que permite a Lacan situar o lugar e a função da interpretação, na qual está em jogo a maneira de falar la langue do corpo. Vemos surgirem nesse sonho letras em várias línguas, e é pela letra que Alejandro nomeou de poliédrica, o ir, surgida no centro da capa do livro, que vem a interpretação do inconsciente. Interessante, porque quem interpreta é o inconsciente. Para Lacan, o inconsciente é um intérprete do gozo, não só do saber, é um intérprete para o gozo. Essa letra, sem nenhum sentido, ganha um efeito sobre a pulsão invocante de ouvir que acompanhou a vida de Alejandro, assim como gera um equívoco com o som de ruir em espanhol, que é fugir, e que era outro sintoma dele de fugir, inclusive, do feminino e das mulheres. Esse sonho produz o apagamento do sintoma, uma expressão que eu acho forte usada por Lacan, para apontar essa interpretação que visa o gozo. Lohan traz essa orientação sobre a interpretação, dizendo, que eu acho uma boa indicação, enquanto a linguística, e aqui a língua do significante, tenta estabilizar a união do som e do sentido, a interpretação, enquanto poesia, deve visar a uma nova união do som e do sentido. Mais do que tradução, a interpretação deve ser neológica, equívoca, ressonante. A gente poderia ter, né, pelo uso do significante, a interpretação que se vale do significante, poderia unir sentido, dar sentido a essa união entre o som e a letra. Mas a poética vai numa outra direção, uma interpretação que vai pelo equívoco, que vai pelo que ressoa desse uir, é outra interpretação diferente da do sentido, produzindo algo inteiramente inédito para ele, totalmente novo, e que eu penso que tem a ver com aquela elisão que Lacan, no Seminário 6, se referia quando falava do pai. Se eu passei desse sonho, não sabia, de Freud, para esse sonho de um Aé, foi para demonstrar que o que Freud já nos apontava como absurdo no sonho, me parece ser o mesmo que Lacan, no seu ensino, nos aponta como um furo no corpo. Esse A1 do gozo, que diz Lacan, é anterior, inclusive, à inexistência da relação sexual, porque essa supõe já o falacer. Os sonhos são o caminho, a via régia para se chegar lá, onde havia o trauma no encontro da letra com o corpo. Esse trauma, né, esse traumatismo aí da letra com o corpo, fazendo esse furo. Vimos que no sonho de um final de análise, testemunhado por Alejandro, como a letra pôde ressoar
produzindo uma separação dos significantes que o assujeitavam a seu sintoma. Ele consegue separar, né? Fugir, ouvir, dizer sim. Uma demonstração que ilumina o poder dos sonhos para interpretarem o que seria esse A1. Eu vou concluir para que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. Concluo sobre o retorno do que o uso dos sonhos pode nos servir para interpretar tanto as fantasias como para despertar o sintoma. Vimos nesses relatos de Alejandro que em seu primeiro testemunho, que ele trouxe esses 2 sonhos, como cedo Freud percebeu que é esse o caminho para o inconsciente. O sonho, como o inconsciente, é a via régia, vamos dizer, também para o sintoma. Miller, nas sutilezas analíticas, ensinava que no último ensino do Lacan, sintoma, com TH, e inconsciente se enodam. O inconsciente muito mais tomado como acontecimento de corpo, como o Alejandro diz, né? Rir com todo o corpo. Entretanto, esse momento onde inconsciente e sintoma se enodam requer que o gozo sentido das fantasias tenha sido atravessado. E, mais uma vez, são nossos sonhos que permitem a trajetória sobre a fantasia possa acontecer e o sintoma, com TO, possa se apagar. Quando eu estava nas leituras, né, pensando no que eu iria trazer hoje, eu fui também ao encontro do texto da Marilene Bruce, aquele sobre, que eu já me referi, os sonhos 120 anos depois, que consta lá na nossa página do Congresso, e ela trouxe uma expressão, uma maneira de dizer que eu disse, pronto, como dizem aqui a gente do Nordeste, pronto, é isso. Ela diz o seguinte, alguns sonhos dão uma forma épica à estrutura. Vocês terão reconhecido a definição lacaniana de mito. Lacan diz que o mito dá uma forma épica à estrutura. Marilene Bruce usa essa mesma expressão para se referir aos sonhos. Há sonhos que dão uma forma épica à estrutura. Mas a qual estrutura elas dão essa forma? Pergunta Marilene. Vocês penso, diz ela, que seja a estrutura da fantasia, por meio de uma orgia de sentido gozado, situando-a em relação a ou em um outro que não é barrado, pois há um sem limite do sentido. Mas ela diz, há outros sonhos que são da ordem de uma escrita. Eles escrevem uma palavra ou algumas letras indecifráveis e fora de sentido em um primeiro tempo. Eles mobilizam o equívoco, implicam uma leitura, por vezes através do Witz, uma invenção, e não um relato ou uma história. Pode ocorrer que o mesmo sonho, em 2 momentos diferentes do tratamento, ocasione uma e depois outra dessas categorizações que assim demonstram comunicar. Eu achei muito curioso que ela estivesse se referindo exatamente a esse sonho como uma interpretação épica, né, mítica da história, e outros como uma escrita, e ainda acrescentar que que esses 2 sonhos podem acontecer no mesmo sujeito, né? Ela, no caso, ela vai trazer um outro passe, que é o passe de Senhaev, Bernard Senhaev. Mas da mesma forma, é a mesma estrutura? O sonho se repetiu para esse analisando. Marilene Bruce resume bem o que eu pretendi trazer através do testemunho do colega do Chile. O sonho, tratamento para a fantasia, e o sonho, escritura para o sintoma. E ela diz que o sonho é um artifício que escreve o furo ou o sintoma. O inconsciente escreve o real.
e ela vai citar Lacan no seminário 24. Impossível saber quem lê. Certamente há escrita no inconsciente. Não fosse pelo fato do sonho, princípio do inconsciente, é o que Freud diz, lapso e até mesmo o dito espirituoso, se definirem pelo legível. Isso é a sabedoria de Freud. O Witz, os sonhos são legíveis, são interpretáveis. Quando se foi além da era uma vez da fantasia do sonho, o princípio do inconsciente pode revelar a escrita do gozo e do santoma. E é de lá, dos sonhos exatamente, que começamos com Freud a descobrir a psicanálise, que retomamos 120 anos depois com Bruce, e agora continuamos a falar dele, e eu acho que vamos falar ainda muito, porque ele é o nosso artifício para conduzir uma análise. Né? Eu queria só trazer só uma inquietação para dividir com vocês algo desse final que Lacan traz, né, sobre essa escrita do Saint-Thomas, que nesse texto do Lohan, O Avesso da Biopolítica, ele vai insistir muito do inconsciente político, né, que a gente tem falado, né, como Lacan diz, desse inconsciente político. Né? Então, Lacan, na proposição, que nós, quando falamos desse final de análise, estamos falando exatamente do ir além do Édipo. Mas ele, na proposição, ele diz uma frase que nós conhecemos e que eu acho que merece, nesses tempos atuais de pandemia, de loucura, de fora de sentido, de um real que estamos experimentando. Ele diz: retire-se o Édipo e a psicanálise em extensão, eu diria, torna-se inteiramente da alçada do delírio do presidente Schreber. Essa me parece uma forte questão para o que seria o destino do Saint-Thomas em um analista, uma vez que ele se encontra como acontecimento de corpo, mas sem a garantia do pai. Essa perspectiva leva a conceber o inconsciente como político. E eu me pergunto, aquele que leva a sua análise até aí, certamente vai se ver de uma forma diferente com os laços sociais e com um novo amor. Quer dizer, o risco, né, que temos, e que Lacan alerta, desse delírio, quando a gente retira o Édipo, e uma análise vai exatamente retirar a garantia do Édipo, a garantia do pai, mas com o risco de nos tornarmos delirantes desse gozo, né? Dessa repetição de gozos do A1. E eu penso como a escola, nesse momento, tem um papel fundamental. Né? Se é possível que a gente possa dirigir exatamente esse momento, desse encontro, desse novo laço social, como fazer um novo laço com a escola também, como introduzir uma nova relação com a escola e com os laços sociais de cada um, né? Que caracterizam certamente um novo amor. Né? Bom, é isso. Obrigada aí pela oportunidade de fazer esse texto, esse trabalho e da escuta de vocês. Obrigada a você, Margarida, uma pesquisa muito interessante, trazendo pontuações novas, apesar dos 120 anos, e precisas para nós. Eu vou fazer um comentário sobre a questão do acontecimento do corpo, que apareceu no sonho do Alejandro Reynoso, porque quando você diz, não é, que é o despertar para o sintoma. Esse sintoma com H é aquele que se define mesmo como acontecimento de corpo, o primeiro choque do significante sobre o corpo, produzindo gozo, etc.
e, na verdade, ele é nomeado no final da análise. Mas esse sonho, onde há uma explosão de riso, que você apontou como um acontecimento de corpo, eu fiquei me perguntando em que momentos, fora desse encontro, aparecem situações do corpo que podem ser entendidas como acontecimento de corpo, mas tem outras que podem não ser. Eu me dei uma resposta provisória à pergunta que eu fiz, e eu gostaria de lhe ouvir, que eu pensei assim: quando há algum acontecimento de corpo, como ou algo no corpo, como um sintoma conversivo, nós não podemos dizer que é um acontecimento porque há o simbólico aí. E o acontecimento de corpo seria algo onde há a explosão de riso, quer dizer, não há o simbólico nesse momento. E seria algo mais pontual mesmo, mais contingente. Eu gostaria de dialogar esse ponto com você e, antes de você falar, somente avisar que as pessoas que quiserem fazer perguntas podem fazer pelo chat, pelo YouTube e pelos participantes levantando a mão. Repito, não fisicamente, porque eu não vejo toda a tela, mas pelos É que eu participantes não aqui. sei levantar a mãozinha lá no Não, participante. você diz no chat e aí a gente vê. Você Tá, quer eu queria falar? falar. Já está dito. Então, vamos embora, pode ir. Margarida, eu acho que a escolha desse sonho, né, do Alejandro foi muito boa. Eu tive a oportunidade, o ano passado, de discutir esse sonho. Se lembra, Pablo, que eu até perguntei a você algumas palavras para tradução e tal? Lembro. Aí eu me lembro que no seminário de formação eu tinha que falar alguma coisa sobre interpretação e levei esse sonho. Mas eu não hoje que eu tive conhecimento do segundo sonho, porque eu só tenho esse, o primeiro, né? O Despertar Poética Larrisa, que saiu no paper, né? Mas me parece que foi esse segundo que autorizou esse candidato ao passe, não foi, pelo que você está falando? Exato. Então, o primeiro traz a questão da manobra do analista, né, com a língua do parletre, fazendo emergir esse significante novo. E parece que o que está mais enfatizado aí é a questão da interpretação, a manobra do analista. O segundo sonho, eu tive acesso hoje com você, não conhecia. Então, eu achei assim, muito interessante, que tem um pouco a ver também. Me parece que a pergunta de Analícia estaria mais dirigida ao segundo sonho do que a esse primeiro, a questão porque, de qualquer maneira, aqui há toda uma excitação corporal, um movimento corporal, né, no momento que ele e o analista dão risada e tudo mais, mas me parece que o segundo sonho é mais decisivo, no sentido de autorização para o passe e também da passagem do sintoma, da fantasia para o sintoma, né? E, de qualquer sorte, a fantasia está incluída no sintoma também com TH, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, Alice, a gente aguarda Não pode ir falando enquanto as outras perguntas chegam. Então, eu também me perguntei isso, viu, Analice? Essa questão do acontecimento de corpo. Eu disse, será que nesse momento em que ele conta, né, esse primeiro sonho, que é o primeiro de uma segunda análise, mas que ele vai se repetir, né? Quer dizer, me parece que, de alguma forma, para que essa escrita do gozo pudesse acontecer, foi necessário esse acontecimento. E eu acho que o acontecimento não acontece, usando essa redundância, não surge de uma vez por todas. Não é de um. Eu acho que isso não é de uma vez e se deu. Tanto é que a própria Marilene diz esses sonhos se repetem buscando exatamente que o inconsciente possa produzir uma nova letra, né?
Então, eu acho que há ali, sim, a explosão de riso do corpo, há uma experiência de acontecimento de corpo, porque aquilo já revela algo desse trauma da letra que é retomada ao final, né? Quer dizer, essa fantasia que Alejandro tinha da seriedade, de escuta, o objeto oral, o objeto voz, assim como o olhar, eram muito presentes, porque a gente eu não pude retomar aqui isso, mas estava muito presente também nesse passe. Então, eu acredito que não é conclusivo um acontecimento de corpo, ele vai se processando, até porque a fantasia não está fora do santome, ela está inodada de alguma forma do santome, não mais como sentido, não mais para dar um gozo ao sentido, mas para que essa fantasia possa se apagar de vez. Né? Lacan diz, o objeto da fantasia, o que importa não é o sujeito se apaga na fantasia, o que aparece é o objeto. Então, quando ele propunha que um primeiro passe seria a travessia da fantasia, seria nesse sentido do sujeito ocupar esse lugar do objeto, que está na fantasia apagado. Mas Lacan, me parece, percebe que não é suficiente isso, e que esse objeto, de alguma forma, requer, para que produza essa satisfação pulsional, um outro apagamento, que é esse encontro com o trauma, e que ele só vem pela escrita. Né? Eu não sei se esgoto essa questão que você trouxe, ela é para mim também, se a gente consideraria isso aí já um acontecimento de corpo, mas na minha leitura eu considero. Não sei o que vocês acham, gostaria de ouvir também. A gente vai abrir, né? Mas depois eu posso até retornar. Tem alguma coisa no YouTube, Marcelo? Tem uma questão da Ana Silvia. Ela dá boa noite, agradece a transmissão, Margarida, e pergunta se você poderia falar um pouco mais sobre a questão da elisão relacionada ao objeto. Acho que é um pouco o que Fátima também fala, né? Essa ideia da elisão eu achei muito importante para podermos fazer esse link com o último Lacan, né? Quando não se trata mais de algo da ordem do recalque. Né? Por exemplo, nesse último sonho do laudo, onde surge a palavra huir, não se trata mais do recalque, é outra coisa que acontece ali. Então, essa elisão, Lacan, nesse momento do Seminário 6, se refere a algo que é perdido na constituição do sujeito. Ele ainda está falando de uma elisão relacionada ao sujeito, que o sujeito ele está entre, né? Nesse momento, Lacan está falando do sujeito entre dois significantes. Ele diz, ele usa inclusive a ideia da fenda. Ele está na fenda. O sujeito se presentifica ali, num vazio, né? E esse objeto, ele no próprio Seminário 6, ele vai chamando objeto menos fi, vai chamando objeto delirante, objeto imaginário, quando ele fala dos objetos pré-genitais, até que no final, quando ele vai dizer da fantasia fundamental, ele vai nomear esse objeto como aquilo que está no grande outro, que faz parte do grande outro, um objeto de uma alteridade. E eu acho que esse é o caminho que a gente vai seguir, como esse gozo, como uma alteridade. Esse objeto elidido de alguma forma, mas semblantizado pelo objeto A, semblantizado pelo analista, né, enquanto ele ocupa esse lugar do objeto A, mas que, no fundo, esse objeto ele ocupa um furo, não é um vazio, né? O vazio, Lacan faz uma diferença, mas esse furo desse encontro da letra. Então, me parece nessa pergunta da Silvia sobre
A elisão me parece essa elisão daquilo que é marcado no corpo enquanto furo, quando há um encontro da letra com o corpo. Algo que deixa, por isso me parece esse falacer, esse gozo da fala que vem em seguida, mas como algo que é diferente do objeto perdido. É diferente de algo do objeto perdido, como Freud diz, é um objeto elidido, ele forcluído. Eu acho que a ideia do forcluído fala melhor. Então, eu vou retomar mais um pouquinho a questão do acontecimento do corpo, já que você está chamando para o diálogo. Veja, eu entendo exatamente como você falou, mas a distinção que eu estou fazendo é o seguinte: quando o significante afeta o corpo e produz um sintoma, logo antes da linguagem, isso faz uma marca, fica aí e faz ressonâncias, até que possa ser retomado no final de uma análise. Essa explosão de riso é possível também que seja um acontecimento de corpo, mas mesmo que se repita em sonhos, quando se repete pontualmente e pronto. A pessoa não fica explodindo um riso a vida toda. O que é diferente de uma conversão histérica, por exemplo, paralisou um braço, o braço fica paralisado. Mas a explosão não, ela se dá e pronto. Quer dizer, eu faço essa diferença porque na conversão o simbólico está aí. E na explosão do riso, ou algo equivalente, mesmo que se repita, naquele momento ele se repetiu, mas não fica, volta de novo. Então, são irrupções, digamos assim, de gozo. É nesse sentido que eu estava tentando fazer a distinção. E parece que talvez ajude, Alice, a pensar que o que encontrou o corpo e que fez essa marca de trauma não foi o significante, né? Foi a letra. Sim, exatamente, um pedaço de real que aparece aí, né? Então, Um pedaço de real. Há uma distinção, né? Essa letra que marca o corpo enquanto furado, enquanto troll, né? Buraco e trauma, Exatamente. isso é retomado pelo significante na forma da fantasia, né? Na forma da construção fantasmática. E nesse sonho do riso à la Lacan, me parece ainda um efeito do significante. Claro que um efeito do significante, mas ele não está desgarrado do referente, como diz Lacan. O referente existe no significante, essa letra enquanto referente. E é por isso, me parece, que ele é retomado e que ele, no fim, é retomado já não como riso. Né? O último sonho que leva ele ao passe, não aparece mais o riso. A Lacan não aparece mais essa ideia da soltura do corpo. O que aparece é algo que pode nomeá-lo. Você é isso. Você é esse que escuta, o ri, que foge, que é uma nomeação, é uma outra forma, inédita até então. Né? A do riso não foi inédita, vamos dizer assim. Há algo mítico ainda, algo, como diz Maria Helena, épico. Mas essa força que tem a letra de gozo no inconsciente, ela insiste, isso é que me parece a grande maravilha da psicanálise, é que ela pode levar o sujeito, não ela, mas o próprio inconsciente, quanto ele tem a experiência transferencial, né, o inconsciente em transferência, pode chegar a produzir isso. Né? Porque sem a interpretação do analista, isso se perde. Eu acho muito importante também a gente entender um pouco o lugar da interpretação, né? O que é uma interpretação ressonante? É poder escutar a letra. Né? Me parece que alguém vai falar, né? Não, pode falar.
que a interpretação do analista, quer dizer, quando ele faz, né, quer dizer, que é exatamente o efeito, é efeito de letra, né, quando ele diz o riso de Lacan. A diferença que eu vejo que o analista está tentando fazer, que é da contingência, né, para o sintoma que é da ordem do necessário, quando você fala de uma conversão. Quando a gente fala de acontecimento de corpo, é um significante, contingencialmente, afeta o corpo, e nessa afetação ele se transforma em letra. A transmutação vem do significante. Quando afeta o corpo, ele já não é mais significante. Ele é letra. E que aí o que aparece é gozo. Porque eu queria juntar com a minha pergunta, que é esse gozo da vida. Se não é aí que a gente pode dizer, nesse furo, aonde o significante não recobre, que é o que Lacan quer dizer com gozo da vida. O gozo da vida é exatamente o ponto que não é recoberto pelo significante, que é gozo. E você sabe que quando ele fala de gozo da vida, ele vai falar das zonas erógenas. As zonas erógenas. Está vendo? Quer dizer, exatamente, eu acho isso que você está trazendo, sim, Sônia. Obrigada aí, eu acho que é importante essa contribuição, porque essa, eu não sei se essa transmutação de significante em letra, mas há, de fato, uma passagem, a gente observa isso nesse testemunho dele, né? Como é que a questão do riso, a la Lacan, tem um caráter de letra, né? Já não é só um significante, né? Não é só uma... Significante quando atinge o corpo. Ele conseguiu tocar ali no ponto de gozo dele, de alguma forma, mas como o inconsciente continua a trabalhar, né? E ele repete o sonho, até chegar ao último, que já não é mais o riso. E o último, você fala o ir, que é ouvir, né? Escutar, que é fugir, mas é gozar também. Juiz. Exato, o ir. Gozar, eu acho que ele faz essa transmutação, porque a letra vem do discurso. Então, o analista dá a primeira interpretação e o segundo sonho é sobre o gozo. O ir, o som é de gozar, né? Esse gozo desse estremecimento do corpo. Essa nova relação entre o som e a letra. A letra. O Lohan fala que não há linguística, não dá conta, precisa uma poética aí, que possa unir esse som a esse letra de gozo. Isso só pela poética, né? E não pela poética, porque aí ele já vai sair de tudo e vai entrar na poética. Né? Que é bem diferente do que a Analícia trouxe em relação à conversão histérica, porque na conversão histérica já supõe uma identificação, já é bem depois. Não, aqui é a questão da letra. Na conversão, há uma identificação ao pai, né? Pelo menos se supõe na conversão isso. E já entraria gozo fálico e tudo mais, diferente da questão aqui com a letra. A ressonância contingente que aparece ali, né? É interessante esses dois sonhos, que mostra exatamente a passagem. E o que também me parece interessante é que, sendo sonho um instrumento, vamos dizer, o artifício com que se pode concluir uma análise, que, de alguma forma, o sonho traz a imagem. Essa possibilidade que Lacan fala do imaginarizar o real. Há um outro imaginário que Lacan traz no Ultimíssimo Lacan. Quando ele vai dizer que o real continua o imaginário. Que a primeira coisa que se tem é uma alucinação. Primeiro tem a alucinação, e tem o real que vai. O real continua esse imaginário da alucinação primeiro. Isso traz bem. Há um enodamento entre imaginário e real. Algo que finca imaginário e real nesse final.
E é nesse ponto que me chama a atenção esse destino delirante também, que acontece, né? Quando se atravessa o Édipo, atravessa o pai, indo além dele, a possibilidade de que esse delírio, né? Esse delírio com o gozo, né? De certa forma, é algo que a gente observa também. Né? Marcelo, mais alguma coisa pelo chat, pelo YouTube? Tem uma pergunta aqui que eu vou falar por Marcelo, que a gente combinou aqui que o chat está um pouco mais vazio. Mas antes de fazer a pergunta, eu queria fazer um comentário que eu achei interessante, né? Muito boa a intervenção, Margarida. Essa questão do imaginário no último ensino. Porque se a gente pega pela interpretação do sonho em Freud, a imagem onírica sobre o qual Freud trabalha, quando ele propõe, né, o método analítico, ele traz a ideia de que é preciso descondensar o pensamento que está presente de forma condensada na imagem que surge. Né? E me parece que Lacan, no último ensino, faz o reverso, que é dar o valor a essa imagem que surge como um certo condensador de gozo, uma outra forma de lidar. Né? E aí eu lembrei... Vai pelo significante, né, Rogério? Porque Freud vai pelos significantes, né, descondensando a metáfora. Né? Isso. E a gente tem um comentário aqui no YouTube de Daniela Lima, que agradece a intervenção preciosa. E aí ela traz uma coisa que estava sendo discutida aqui com relação ao gozo de vida. Ela fala, quando você menciona a questão do gozo de vida, eu lembrei da conferência A Terceira de Lacan. Né? Lacan inicia fazendo uma aproximação desse gozo da vida ao ronron do gato, como algo que vem do corpo inteiro. Parece que é algo do que se presentifica nesse efeito de riso do testemunho de passe, um efeito de vivificação contingente. Legal. Legal lembrar disso, né? É muito bom você trazer isso, porque esse ronron, Lacan retorna, né? No último ensino dele, ultimíssimo, ele vai falar até que a interpretação é quase É um ronron. ronron, né? Ele usa, estou tentando lembrar a palavrinha que ele usa para dizer é um murmúrio. Murmúrio, né? É um murmúrio. Tem esse efeito, realmente, o gozo da vida é curioso, que ele pode advir por um murmúrio, por um ronron. Né? Muito boa essa lembrança. Vou até dar uma olhada lá na terceira para recuperar isso. E o passe da Vitória Orne traz essa questão do murmúrio, traz essa questão do gozo da vida. É todo sobre a questão do viés do murmúrio. Que não é significante. É a expressão da substância gozante, aquela ressonância, vibração corporal, né? Eu achei interessante também porque você traz hoje o gozo da vida, que é diferente do sentimento de vida que está lá posto de uma questão preliminar, porque já sugere a questão do ideal do eu ideal abalo do ideal do eu, que já envolve a coisa mais simbólica, me parece, né? E aqui não. É boa lembrança, Fátima, que sentimento de vida tem a ver com o ideal, e o gozo da vida é com o corpo. Não tem significante, exatamente o oposto. Sem que a gente possa prescindir um do outro, né? Quer dizer, eu preciso passar por esse sentimento de vida para poder pegar num outro tipo de experiência. Né? A análise atravessa tudo isso. Né? Atravessa os ideais. Mortificação e vivificação, né? Que o Millet trabalha até bem isso. Para chegar a esse ronron, né? YouTube, alguma coisa? Turma do YouTube, cadê ela? Galera do YouTube. É a galera do YouTube. Uma galera forte essa. Graciana. Não estou ouvindo direito, não, Marcelo. A Graciana Guimarães, no YouTube, pergunta se Margarida poderia falar um pouco mais sobre o sonho no seu caráter de escritura.
ela não especifica um pouco mais o que dentro dessa perspectiva, mas você tem algo mais que possa falar? Freud partiu da ideia, né, de que o sonho é a realização de um desejo, né? Eu acho que isso a gente não pode abandonar, né? O sonho, ele mantém essa razão de ser, né, de realizar um desejo. O que acontece com o desejo numa experiência de análise é que pode levar o inconsciente a produzir uma escritura. Quer dizer, é esse esvaziamento desse desejo, é o sujeito, porque a gente sabe que, de alguma forma, o desejo é uma defesa frente à pulsão, frente ao gozo pulsional. Né? Desejo é uma construção de defesa. Né? O objeto quer se satisfazer. Então, atravessar uma experiência de análise é poder atravessar essa travessia, é poder ir além dessa experiência do desejo. E quando o inconsciente, porque é preciso acreditar no inconsciente, né? É preciso crer no inconsciente, que é ele que vai produzir essa escritura. E ele pode produzir essa escritura porque o sujeito, no fim do ensino, quando Lacan vai supor o falar ser, ele está supondo que já não se trata mais do sujeito do significante, né? Aquele sujeito representado de um significante para outro, mas que o que acontece no falar ser é uma marca de corpo, é um corpo falante. Falar ser é um corpo falante. Então, se esse corpo fala, é porque, de alguma forma, ele está marcado por uma escritura que está apagada, que está obnubilada pela fantasia, né? Pelas construções míticas. Então, uma experiência de análise é levar ao inconsciente a possibilidade de produzir uma nova escrita. Uma nova no sentido de inédita, né? De algo inédito. E isso realmente a gente só apreende pelo ensino dos passes, né? Os passes ensinam a gente esse poder que tem o inconsciente de poder fazer essa escritura do que seria a letra de gozo num corpo. E que isso é muito singular, né? Cada um sofreu um trauma com a letra, que é aquilo que, em última instância, é o sintoma, com PH. Né? Então, a escrita desse sintoma é a escrita desse nodamento do inconsciente com esse outro gozo, com esse gozo único, que não é mais o padecimento que o sujeito tem frente à alteridade do gozo, né? O outro que goza, né? Tem que se defender da alteridade do gozo, mas é poder o sujeito encontrar a letra do seu próprio gozo. E você disse na sua fala você disse algo importante que eu fiquei até escrevi porque fiquei pensando que é impossível saber quem lê, né? Quando a gente fala no final de ler um sintoma, né? Essa escritura do sintoma, você desenvolve pelo X, pelo sonho, que é impossível saber quem lê. Porque não tem mais o outro, é o gozo do um, então é o próprio... É o próprio inconsciente que lê. Né? E é como Lacan diz, a gente só pode interpretar o sonho porque ele é cifrado. Se não houvesse uma cifra, não haveria interpretação. Então, é porque esse gozo, de alguma forma, está cifrado, no primeiro momento, pelo próprio significante e no seu esgotamento de sentido pela letra, que podemos encontrar essa escritura. Né? Porque há uma cifra ali. E que essa interpretação, na verdade, é uma desinterpretação, se a gente puder dizer assim, que a cifra é a interpretação do inconsciente, produz o sonho. E quando a gente o próprio sujeito vai interpretar, ele vai desconstruir essa interpretação que o inconsciente fez, né? Dependendo do próprio momento, porque quando a gente vê nesse ultimíssimo sonho, o inconsciente interpretou,
né? Com o ir, com o gozo, como a Sônia lembra, com o fugir, com essa letra, né? Ele trouxe, né? Não é mais a verdade mentirosa. E não é cifrado, esse já é mais exposto, não é É cifrado. interpretado, né? O inconsciente interpretou a letra. Né? E interpreta a letra, exatamente. É esse inédito aí, que A vai além letra da verdade mentirosa. A letra marca o corpo e é retomada pelo significante, é isso que você falou um pouco antes. Exatamente. Essa interpretação. Sendo que aí é a própria letra que aparece, né? Não mais o significante. Né? Isso, exatamente. Eu acho que é importante marcar, né, Margarida? Eu não sei, que o sonho, o xiste, né? É de outra ordem, não é mais, né? Eles são lidos de uma outra forma, né? Não mais como aquelas formações do inconsciente, desse ultimíssimo Lacan, que já não é mais pela via do significante, é como você está falando, é pela via do gozo, né? Da letra de gozo. Eu tendo falar um pouco sobre isso. Eu até sei o que eu estou falando, mas o que poderia falar um pouco sobre que um sonho não é mais pela historinha do sonho, não é mais pelos restos. Era uma vez. Não é mais pelo era uma vez, não é? Mas precisou, que às vezes eu insisto um pouco nisso, porque há uma certa tendência, às vezes, de se partir para o ultimíssimo Lacan como se pudesse abrir mão. Né, Não, mas isso aí já... Importante, mas como a gente está assim, né, muitos leitores aí envolvem. Né? É bom frisar. Porque a gente precisa também desse sonho interpretado como era uma vez, como acontece, né? Nos próprios testemunhos a gente vê isso. Vários sonhos. O Mário Nascimento costuma repetir muitíssimo. O segundo Lacan não anula o primeiro, né? É que a gente está enfocando a orientação real, mas isso fica... E nem anula Freud, né? Porque atualmente nós estamos voltando ao Freud. Né? Ao Freud, não, aliás, dá relevo ao Freud. Né? Hoje de manhã nós falamos bem sobre isso, né? Que uma clínica não se faz sem a clínica, sem o inconsciente transferencial, né? Que é um processo. Porque o Freud tinha esse frescor do trauma. Né? É interessante como ele intuiu muito bem essa ideia do trauma. Chegou alguma coisa no chat, eu não vi o que era, mas sei que chegou alguma coisa. Fátima Sarmento, que está pedindo a referência, né? Fátima, isso está no Bitácora, uma revista Bitácora, foi até num cartel que a gente está trabalhando sobre o humor. O segundo sonho, né? Eu só tenho o primeiro. Você pode encontrar essa revista Bitácora Lacaniana, você tem lá esse depoimento todo. Obrigada. YouTube, alguma coisa? Temos alguns comentários e também uma pergunta. Mirta, ela comenta o seguinte, ela diz, excelente discussão sobre o uso do sonho no enlaçamento imaginário e real nas imagens oníricas. O sonho pode definir um final de análise. O comentário dela. De Daniela, quem, Marcelo? Não ouvi a pessoa. Mirta, Bruno. Mirta, ok. Isso. Obrigada. Cassandra Dias faz uma pergunta. O delírio com o gozo, após a travessia do Édipo, libera o sujeito em direção à produção de um santome? E temos também uma observação. Você quer que eu faça a observação da Elizabeth Siqueira agora? Faça logo. Tá. Ela fala, excelente percurso, pelo qual agradeço. Interessante seu destaque ao cômico no sonho, resgatado pelo analista,
sem o que poderia ter passado despercebida a interpretação do inconsciente. Aí encontraríamos a função do analista-leitor. Uhum. Muito obrigada aí a Mirta, acho que bem interessante essa ideia dessas imagens oníricas, esse imaginarizar o real, né, que Lacan fala. Essa questão de Cassandra, que toca a minha inquietação também, né, quer dizer, essa possibilidade dessa travessia e além do Édipo, poder dispensar o pai, de alguma forma, a garantia do pai, autorizando esse santome, né? Autorizando esse gozo. A minha questão é essa também, Cassandra, é como, de alguma forma, dar um certo tratamento a essa travessia, a esse final, de forma a não nos tornarmos delirantes, né? Todo mundo é louco, como diz Lacan, e ele tem um final de ensino onde Lacan é um pouco descrente, né? Um pouco cético, um pouco questionador da própria experiência. Então, de fato algo que leva a um certo delírio no sentido desse encontro, desse A1 do gozo, né? Então, essa questão que onde eu estou, né, assim, circulando, que tratamento? Eu penso que, no caso dos analistas que chegam a esse ponto e são analistas, né? Não são simplesmente sujeitos que terminam sua análise, mas analistas, e parece que uma forma de evitar esse delírio é exatamente a escola, a transferência à escola, ao trabalho de uma escola. Quer dizer, a transmissão, a compartilhar isso com os colegas, e também pelos novos laços sociais. O sujeito poder estar vivendo, de alguma forma, com os seus familiares, com os seus colegas, estabelecendo um novo laço de amor. Eu acho que quem desenvolveu bem isso nessas últimas lives foi o Oscar Ventura, na conferência que ele deu em Minas, sobre o amor nos novos laços sociais. Eu recomendo para quem tem interesse nesse tema do final e do novo amor. Eu achei maravilhosa a conferência dele. Então, acho que a possibilidade de um novo amor pode conter o delírio. É a minha suposição. E a Elizabeth, acho que ela não faz uma questão, ela acrescenta, né? Faz um bom comentário. Elizabeth Siqueira, agradeço também o seu comentário sobre esse percurso, né? Acho que a Elizabeth toca... Marcelo, você pode reler para mim, por favor? Claro. Ela disse que você fez um excelente percurso e pelo qual ela agradece. E disse que é interessante o seu destaque ao cômico no sonho, resgatado pelo analista, sem o que poderia ter passado despercebida a interpretação do inconsciente. E ela complementa, aí encontraríamos a função do analista-leitor. Foi bom mesmo reler. Essa ideia mesmo de Elizabeth é muito boa, porque toca no que Sônia trazia, né, sobre essa leitura. Quem é o leitor? Né? É preciso ter um analista que possa ler, né? E se não houvesse esse leitor, analista, que trouxesse esse efeito do cômico, que ele interrompe o sonho, o relato do sonho, e corta aí, né? Riso à la Lacan, ponto. Né? Há um destaque que o analista faz, pegando esse efeito cômico, que era o X da questão de Alejandro, que era exatamente a seriedade. Né? Um homem que pouco ria, que pouco... Ele, inclusive, se queixa, né, da escola, as filas, as escolas dos estudantes, todo mundo fica rindo, tirando sarro um com o outro, e ele se aborrecia muito com os colegas, exatamente porque ficavam rindo. Né? E, nesse momento, esse riso cômico destacado aí pelo analista traz esse efeito
de explosão do corpo, né? Onde ele consegue rir, né? Rir com o corpo todo. Bom, Beth. Então, eu acho que estamos no horário. O tempo passou que a gente nem sentiu, Margarida, porque sua fala foi chegando tranquilamente, a gente foi podendo conversar, né? E cada um de nós vai sair daqui com algumas questões para pensar, para continuar pensando, continuar trabalhando, de modo que, em nome da Seção Bahia e do nome próprio dos colegas, agradeço muito, muito a sua participação. Se alguém quiser também fazer algum agradecimento, estamos aí. Pode desmutar o microfone, agradecer, falar alguma coisa. E a gente está concluindo nossa atividade hoje. Bom, Margarida, foi ótimo, né? Vamos ver se nós nos encontramos outras vezes. Mas Certamente. os pontos, como tínhamos conversado, muito interessante, ficou muito bom. Eu também quero agradecer. Quem era? Quer falar? Não. Pode falar. Não, eu só queria também agradecer à Seção Bahia, agradecer aos colegas, e é interessante como, desde eu pequenininha na escola, que eu me sentia muito à vontade na Seção Bahia. Sempre eu fico muito, muito à vontade entre vocês, e eu agradeço essa oportunidade de me fazerem pensar na psicanálise, pensar nesse tema dos sonhos, que para mim foi muito bom. Então, muito obrigada, as contribuições que vocês trouxeram. Eu também, certamente, vou sair daí com outras questões para continuar. Ótimo. Então, obrigada. Obrigada, Lucia. Um abraço. Obrigado. Grande abraço, aprendi bastante. Tchau, gente. Pablo. Bom, Margarida. Um abraço, boa noite. Rogério. Valeu, Margarida. Parabéns. Obrigada, Marcelo. Tchau. Então, vamos sair, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa. Boa noite, bom descanso a todos. Obrigada, Cris.